Olá, minha aluna, olá, meu aluno. Que honra, que alegria. Eu sou o professor Renato Emanuel. Muito prazer. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos à nossa aula inaugural dessa disciplina chamada Projetos Governamentais. E então dividiremos e estaremos juntos aqui no decorrer deste semestre, ministrando então esta disciplina. Neste momento, vamos utilizar esta plataforma em razão do acesso que eu não estou tendo para o Moodle e também para o sistema do Instituto Federal. E tão logo então eu já tenha disponibilizado o login, eu mesmo colocarei os vídeos para que vocês possam assisti-los. Antes disso, o coordenador desta forma, que foi e está sendo realizada para a data de hoje, ele vai disponibilizar para vocês o link do vídeo, da videoaula que eu estou então desenvolvendo para vocês com a temática de hoje. Quero desejar muito êxito nessa jornada. Não deixem de ver o plano de aulas, em especial as datas das avaliações e dos exercícios avaliativos. Para que então não fique muito pesado esse vídeo, pessoal, eu vou então desligar a câmera a partir dos próximos slides de PowerPoint. Então você vai ouvir a minha explicação e a minha narração, exceto então a câmera. Muito obrigado por enquanto. Muito bem, minha aluna, muito bem, meu aluno. Eu acredito que é de fundamental importância que você conheça quem é o seu professor, que vai dividir com você esta disciplina no decorrer deste semestre. Vou pegar aqui a minha canetinha, sabem que o professor gosta de escrever, né? Então, observem aqui, farei uma apresentação para que você conheça um pouquinho do professor. Eu sou formado em administração de empresas, tenho pós-graduação em administração de marketing e sou mestre em administração de empresas também. E agora estou fazendo o meu doutorado, do qual deverei concluir este ano. Então observe que a minha trajetória da graduação ao doutorado é para o curso de administração de empresas. Vale a pena salientar que no meu doutorado, a minha tese, ela versa então em implementar marketing na administração pública. Então eu falo do marketing de serviços que ocorre junto à administração pública. Daí o meu know-how, daí o meu conhecimento dessa temática em especial, do qual a gente vai dividir as nossas aulas para este semestre. Pessoal, o que é importante também? Eu tenho 21 anos como professor universitário, como vocês acompanham aqui. Eu venho lecionando para cursos de ADM, para cursos de publicidade, para cursos tecnólogos, estes de 2 anos, né? E os cursos também de pós-graduação e MBA. Além disso também, pessoal, eu atuei no mercado corporativo na empresa Philips, na área de telecomunicações, e lá exerci atividades no departamento de vendas e no departamento de marketing. Depois de ter saído da Philips, a minha trajetória no mundo das empresas, foi em agências de comunicação e eventos como vocês acompanham aqui. Além desta atividade como professor por Instituto Federal, eu sou também coordenador deste centro universitário chamado UniBTA, do qual eu coordeno então o programa de pós-graduação dentro de vários eixos, na área de negócios, na área de saúde, na área de tecnologia, enfim, N cursos. E além disso também eu ministro aulas, como vocês acompanham, para esta faculdade chamada Faculdade Aprimorar, que fica na cidade de São José dos Campos. Então uma vez por semana eu vou para essa cidade lecionar. É claro que agora, em razão da pandemia, as aulas estão também suspensas lá em São José dos Campos, né? E eu estou tocando aqui da minha casa. Aliás, sejam todas bem-vindas e bem-vindos à minha casa, né? Porque é daqui que eu estou exatamente realizando a gravação destas videoaulas, ok? Muito bem, então logo a gente tem a oportunidade, gostaria de conhecer também cada um de vocês, qual o nome, qual a idade de vocês, gostaria de saber o porquê que vocês escolheram este curso de gestão pública e o que vocês esperam exatamente do futuro, falando especificamente da administração do setor público na nossa nação. Minha aluna, meu aluno,
Observe que nós vamos começar exatamente falando de projetos com um viés estritamente empresarial. E neste caminho, deste viés, desta tendência empresarial, é que eu vou inserir exatamente as situações específicas e inerentes ao setor público. Mas é importante que você saiba que no decorrer desta nossa jornada, a gente vai estar caminhando dentro destes eixos aqui. A gente vai falar e ter conhecimentos gerais acerca de projetos, a gente vai falar um pouquinho do gerente de projetos, e aí a gente traz esta comparação do mundo empresarial e do setor público, e a gente vê que cada vez mais nós temos, de fato, funcionários dentro da esfera pública se especializando cada vez mais em coordenar, montar, desenvolver, implementar e, de fato, fazer acontecer os projetos no âmbito municipal, estadual e também federal. A gente também vai tratar do ciclo de vida de um projeto. Observe que um projeto tem um começo, tem um meio e tem um fim. É claro que a gente precisa estruturar um projeto, né, pessoal? A gente precisa exatamente enxergar quais são as fases que devem ser percorridas para que nós possamos colocar um projeto em prática. E também a gente vai finalizar nesta nossa abordagem, nesta nossa caminhada, colocando aqui quais são as áreas que a gente de fato evidencia que são fundamentais dentro da área do conhecimento e que ajudam e que assessoram a construção e a gestão de projetos. Acompanhe com o professor a partir deste instante quais são os objetivos então desta disciplina e também deste material que eu desenvolvi para vocês, pessoal. Então, num primeiro momento, a gente vai identificar a importância e a utilidade da administração pública de programas e projetos. Então, a gente vai enxergar a relevância de nós termos projetos e programas junto à administração pública. Depois, número 2, o que nós faremos? A gente vai conhecer, avaliar e aplicar os principais instrumentos disponíveis para boa gestão de projetos. Então, quais são hoje estes instrumentos disponíveis que permitem a boa gestão de projetos? Nós precisamos enxergar. Primeiro momento a gente vai conhecer quais são, a gente vai avaliar e depois nós vamos pensar exatamente nestes instrumentos disponíveis hoje e que culminam então numa boa gestão de projetos junto à esfera pública. Além disso, acompanhe com o professor aqui no número 3, estou usando a minha canetinha, entender e aprimorar seu desempenho como gerente de projetos e programas, desenvolvendo atitudes e habilidades necessárias para assegurar seu sucesso. Minha aluna, meu aluno, pense que um curso superior deve preparar você para que você possa também ser o administrador, ser o gestor. Então, quando a gente fala de projetos, a gente precisa exatamente ter esta noção de que isso vai de fato levar que você possa caminhar para desenvolver atitudes, para desenvolver habilidades, para que de fato coloque com sucesso um projeto, para que você coloque com sucesso um programa, seja numa cidade, seja para o estado, seja para a União, e que isso leve exatamente ao sucesso deste programa. E, por fim, entender e implementar as adequações organizacionais necessárias. É claro que a gente precisa enxergar, é claro que a gente precisa ver quais são as adequações que precisam ser realizadas para que a gente possa depois implementar, então, um programa, um projeto governamental. Tudo bem por enquanto? Estes são os nossos objetivos que a gente vai desenvolver no decorrer destas aulas. Bora entrar na matéria, pessoal? Para que a gente possa exatamente refletir sobre esta disciplina de projetos governamentais que nós estamos estudando, vamos começar refletindo acerca destes dois questionamentos propostos aqui pelo professor neste primeiro momento. Então, o número 1, acompanhe com o professor. Qual o maior projeto na história da humanidade? Pense um pouquinho aí, você, minha aluna. Pense um pouquinho você aí, meu aluno. Dedique um tempinho a pensar dentro da sua história de vida, o que você já viu
o que você já ouviu, o que você já estudou como o maior projeto na história da humanidade. Depois de refletir sobre isto, pense exatamente e reflita dentro deste segundo questionamento aqui, meu aluno, minha aluna. Qual o seu maior projeto pessoal? Para a sua vida pessoal, qual é de fato o seu maior projeto que você já realizou ou que você tem em mente que você irá realizar? Interessante porque estes dois questionamentos vão nos levar exatamente ao entendimento muito importante acerca desta disciplina, galera. Então, pensem e reflitam sobre isso neste instante. E já que eu falei de projetos na história da humanidade, eu gostaria de colocar estes três aqui que me vieram à mente e que eu acabei pegando aqui algumas imagens da internet para que pudesse exatamente fazer com que a gente reflita dentro daquele primeiro questionamento proposto naquele slide anterior. Esse é um grandioso projeto, né, pessoal? A chegada do homem à Lua no final dos anos 60, né? Então, este é um projeto audacioso para a época, quando nós tínhamos exatamente esta, digamos, briga, entre aspas, entre Estados Unidos e a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, para dizer quem chegaria primeiro, né? Então foi um projeto traçado, virou filme, acredito que muitos de vocês acompanharam, lembram daquela história de Apolo, né? E que permitiu exatamente entender essa chegada do homem à Lua. E aí também, pessoal, muito antes disso, eu enalteço aqui também as pirâmides do Egito, que sem sombra de dúvidas alguma é um marco histórico para a nossa humanidade. E que hoje, de fato, reflete inclusive receitas para o Egito como Estado. Por quê? Baseado nas visitas dos turistas é que se traz divisas exatamente para aquela nação. E isso tudo se deve àquele momento, obviamente, da construção, né, das pirâmides, né, dessa presença dos faraós lá atrás. E, em uma situação mais contemporânea, a gente não pode deixar de enaltecer isso aqui que agora estou circundando, né, pessoal? Não dá para deixar de pensar exatamente no projeto que começou de uma forma muito rápida em cima de uma problemática atual, que é a presença do novo coronavírus. Então, a indústria farmacêutica e os seus cientistas, tão logo, né, após o manifesto da doença, começaram os seus estudos, o seu trabalho de background, o que eu quero dizer com isso, o seu trabalho em cima de pesquisas, em cima de experiências, para que pudessem então deixar disponível o que hoje a gente está vendo no ano de 2021, ou seja, a vacina presente no mundo como um todo. Para a nossa nação, a gente enxerga ainda um projeto que de fato está caminhando, a gente vê que os números estão muito abaixo das expectativas, mas vamos esperar que tão logo nós tenhamos você, minha aluna, você, meu aluno vacinado, o professor vacinado também, para que a gente possa estar juntos nesta jornada acadêmica. Quero destacar então estes grandes projetos que eu acabei de colocar aqui nesta sequência. Minha aluna, meu aluno, depois de nós pensarmos naquilo que eu coloquei como grandes projetos da humanidade, centrem a vossa atenção neste instante para este slide de PowerPoint, que a gente vai trazer exemplos reais de projeto e que estão, obviamente, fazendo parte do nosso dia a dia e que tem tudo a ver com você também, minha aluna e meu aluno. Então eu queria destacar num primeiro momento, deixa eu pegar aqui a minha canetinha de novo, vamos pegar aqui uma cor específica e vamos colocar aqui, ó, a instalação de uma creche. Então observe todo o projeto para que nós tenhamos então uma creche funcionando na comunidade que você vive ou na cidade que você vive. Nós temos aí o exemplo real de um projeto. Outro projeto, a gente também pode fazer a redação ou escrever um livro. Quantos de nós pensamos num dado momento da nossa vida ou vamos então construir um projeto como esse? Outra situação, trazendo para o mundo das empresas, numa característica empresarial,
reestruturação de um setor. Então a empresa está passando por algum problema em um dado e específico setor. Por que não reestruturá-lo? Isto demanda, obviamente, um projeto para que isso ocorra. Ainda no segmento empresarial, lançar um novo produto. Isso reflete bastante a ideia do que é fazer, do que é o que se faz com um projeto. Então, lançar um novo produto é exatamente passar por todas as etapas para o desenvolvimento, desde o desenvolvimento até colocar para o consumidor usar um novo produto. No nosso caso, na administração pública, quando a gente pensa na prefeitura, quando a gente pensa em suas secretarias, para o Estado ou para a nação, quando a gente fala de ministérios, a gente está falando de um novo serviço. Então, hoje, a gente fala muito do IGOV, né? Então, tudo está caminhando, obviamente, para este caminho da internet. Então, os projetos que, de fato, colocam o cidadão, né, muito mais conectado, através do seu CPF, né, em que todos os mecanismos governamentais, isso eu estou falando de cima para baixo, né, conseguem enxergar todo o brasileiro. E um projeto, pessoal, que faz parte da nossa vida, né? Que é a construção de uma casa. Talvez o seu pai, talvez a sua mãe, aquele que você mora, aquele que faz parte do seu ciclo familiar, né? Tenha em um dado momento, ou você mesmo, né? Pensado num projeto para que de fato construísse uma casa. Bom, para a gente finalizar exatamente esses exemplos de projetos que a gente pode fazer e também estes exemplos dos quais eu quero enaltecer aqui numa característica real, pessoal. Olha só, vamos pensar aqui, ó, a preparação das Olimpíadas no Rio de Janeiro, que nós tivemos aí há pouco tempo, né? Então, o que acontece? Desde o momento em que o Rio de Janeiro candidatou-se como cidade sede, até então, de fato, nós termos os atletas competindo nas arenas e a festa de despedida, a festa de encerramento das Olimpíadas, nós temos um grandioso projeto por trás. E para enaltecer o que a administração pública faz, pensando na última ponta, que é o cidadão, que é a cidadã, a gente traz a ideia do que, pessoal? Do poupa-tempo como um grandioso exemplo, né? Então, o poupa-tempo, do qual foi e é um projeto do governo do estado de São Paulo, permitiu e permite para a gente, num único espaço físico, né, ter muitos serviços que diz respeito à burocracia do nosso estado, do nosso município, sendo resolvidos. Então a gente tem até situações de esfera federal, como por exemplo tirar uma carteira de trabalho ou dar entrada, por exemplo, no seguro-desemprego, como situações específicas voltadas a tirar uma carteira de motorista. Então observe que a centralização de serviços num ambiente físico como esse que foi criado, chamado poupa-tempo, permite exatamente ganhos consideráveis em eficácia, eficiência e efetividade para o cidadão. Então, muito interessante de nós pensarmos neste modelo. Acredito que você, minha aluna, acredito que você, meu aluno, já tenha usado este serviço do poupa-tempo. Então, fica aqui um exemplo de um projeto real voltado à nossa administração, à nossa gestão pública. Muito bem, falei de uma forma muito global até agora, como vocês observaram, mas a gente precisa exatamente definir o que é um projeto. E este primeiro quadrado aqui que eu apresento para vocês nos traz exatamente a definição do que é um projeto. Então, do que se trata isso que nós vamos estudar? Então, um projeto, minha aluna, um projeto, meu aluno, reflete o quê? Um conjunto de atividades planejadas. Então, ou seja, para que se faça um projeto, você tem que ter muitas atividades juntas. Com qual objetivo? O objetivo de gerar um produto ou um serviço. Então, para o mundo empresarial, um produto ou um serviço, dependendo também. E para a gente, na esfera pública, trazer exatamente a ideia de um serviço. Um serviço que? Específico.
E o que é importante enaltecer, pessoal? Com prazo e também recursos determinados. Então observe minha aluna, observe meu aluno. Vou mais uma vez e vou recapitular. O projeto é um conjunto de atividades planejadas com o objetivo do quê? Gerar um produto, gerar um serviço específico com prazo, recursos determinados. Vocês observaram quantas características são inerentes a um projeto que não podem faltar e não podem falhar? Então, ou seja, o que a gente enxerga aqui, pessoal? Nós temos tempo envolvido, prazo. Nós temos recurso envolvido e determinado, que é a grana. Isso, de fato, faz parte como elementos fundamentais. O grande objetivo é apresentar na última ponta um produto, um serviço, algo específico. Tudo isso através do quê? De um leque de atividades planejadas. Porém, pessoal, para que ocorra um projeto, a gente precisa de um processo. Então, a gente tem que identificar aqui e reconhecer as diferenças. Acompanhe com o professor neste segundo quadrado que eu estou ticando o que é um processo. Então, um processo é um conjunto de atividades estruturadas e interrelacionadas que transformam insumos, que são as entradas, os chamados inputs, em produtos, saídas, que são os outputs. Então, observe minha aluna, observe meu aluno, para que nós possamos fazer um projeto, a gente precisa de um conjunto de atividades estruturadas e interrelacionadas. O que é isso? É um processo. É um processo que de fato vai permitir aquilo que entra na empresa, que é o insumo de entrada, ou seja, o input, em um produto, ou seja, num output. Muito bem, pessoal, que é a saída. O que a gente consegue entender? Sem processo não se tem projeto. É isso que eu quero que vocês pensem e que reflete esse conjunto de atividades necessárias para que a gente possa conduzir a construção de um projeto. Tudo bem por aqui? Beleza? Então estamos dando entrada à nossa matéria, estamos entendendo o que é um projeto. E aqui, minha aluna, e aqui, meu aluno, eu apresento para vocês características pertinentes à definição de um projeto e que a gente vê o tempo todo. Então acompanhe com o professor. Um projeto é um empreendimento único, não repetitivo. Então, de fato, aquele projeto ele é construído. Aquele projeto ele é realizado como, de fato, um empreendimento exclusivo. E não deve ser repetitivo. Por que não deve ser repetitivo? Porque a gente tem características de gente envolvida, nós temos situações que mudam em razão de orçamento e tudo isso que a gente vai falar no decorrer da nossa disciplina, inclusive a própria característica de tempo. Um projeto, pessoal, por sua definição, ele tem um início e fim bem determinados. Observe que na esfera pública a gente tem uns atrasos em razão de recursos em grande parte das vezes. Vamos tomar como exemplo o monotrilho lá do aeroporto de Congonhas, que até agora não foi entregue, né, pessoal? Então nós temos aí um fim que ficou comprometido. Mas a ideia de um projeto é você ter um início e um fim. Depois, pessoal, ele é formalmente organizado. Então, ou seja, você tem processos que de fato devem ser observados para que ocorra exatamente este projeto. Então, por isso que ele é formalmente organizado. Observe que quando a gente traz para a nossa gestão pública, a gente enxerga quantos departamentos que nós temos que correr, quantos efetivos áreas a gente deve, quantas áreas efetivas nós temos que falar para que aquele projeto saia do papel. Bom, caminhando aqui nessa explicação, congrega e aplica recursos. Isso eu já deixei claro e ficou também esta relevância de que nós temos aqui, né, pessoal? Tem que ter grana, né? Então, projeto demanda dinheiro, demanda grana. Então, aplica-se recursos. E por fim, pessoal, numa definição de projeto, é óbvio que ele vai visar o quê? Resultados pré-estabelecidos. Então, quando a gente faz o planejamento, a gente sabe que aquele projeto, quando ele
estiver concretizado, quando ele estiver pronto para a comunidade como um todo, vai levar exatamente a resultados que foram, num primeiro momento, definidos, ou seja, pré-estabelecidos. Tudo bem por aqui? Estamos caminhando na nossa matéria, em especial neste momento introdutório, para que a gente enxergue, para que a gente aprenda um pouquinho acerca do que é projeto. Minha aluna, meu aluno, eu quero finalizar essa nossa videoaula de hoje para que não fique muito cansativo para você e que você fique extremamente antenado ao que o professor vai dividir contigo no decorrer deste semestre. Vamos então definir como que se dá o sucesso de um determinado projeto. Então é importante a gente pensar exatamente no sucesso do projeto. Então, eu vou apresentar para vocês alguns elementos, algumas características triviais e que levam a uma reflexão, ou então que a gente possa afirmar que um projeto, de fato, ele teve êxito, ele teve sucesso. Vou aqui mais uma vez pegar a minha canetinha e vamos pensar da seguinte forma, pessoal. Então, num primeiro momento, o que a gente pode falar que a gente consegue definir o sucesso de um projeto? Então, número 1, o projeto ficou abaixo do orçamento previsto. Que ótimo, né, pessoal? Vamos tomar como referência aquilo que eu falei para vocês lá atrás, daqueles exemplos reais. Então, por exemplo, uma creche. Uma creche orçada em R$1 milhão por uma determinada secretaria do município de São Paulo. Conseguiu entregá-la, obviamente, com custos envolvidos em R$800 mil. Então, isso põe em xeque exatamente a característica da grana. Ou seja, de fato, nós tivemos então um projeto abaixo do orçamento previsto. Excelente, ganho considerável para as receitas do município. Outra situação também que a gente pode falar de sucesso, pessoal. O projeto terminou mais rápido do que aquilo que foi de fato colocado como planejamento. Então, continuemos neste exemplo que nós estamos dando aqui da creche. A creche, nós tínhamos aí um prazo de 6 meses e de fato ela foi entregue em 4 meses. Então, nós tivemos um ganho considerável com relação a tempo. Outra situação também de sucesso, pessoal. O projeto consumiu menos materiais e também gente envolvida. Então, olha que interessante isso aqui, pessoal. Pensava-se num conjunto de pessoas e pensava-se e se tinha planejado, obviamente, um consumo de material para que a gente pudesse colocar esta creche em pé para atender determinada comunidade. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Usou menos material, usou menos pessoas, levou a um período mais rápido de ser construído, então, ou seja, nós temos ganhos consideráveis para as divisas do município, do estado ou da nação. E, por fim, o cliente foi surpreendido pela qualidade. Então, isso que é fundamental, né? Tivemos menos material, tivemos menos prazo, tivemos menos gente, o projeto ficou abaixo do orçamento, mas o que é importante? A qualidade. Qualidade é essencial, né, pessoal? Isso indifere aqui de toda e qualquer situação. As pessoas cobram, obviamente, por qualidade, as pessoas cobram exatamente para que, de fato, aquele produto, aquele serviço possa atender às nossas necessidades, os nossos desejos em sua plenitude. Então, o que a gente coloca aqui? Que, de fato, o êxito se deu porque o cliente ou o cidadão ele foi literalmente surpreendido. Então, pessoal, de acordo com a ENAP, da qual vocês conhecem, esta frase sintetiza exatamente isso, né? Um projeto bem-sucedido, acompanhe com o professor aqui, que eu estou colocando o meu laser pointer aqui. Um projeto bem-sucedido é aquele que é realizado conforme o planejado. Então, tivemos êxito dentro daquilo que foi planejado e a gente ganhou ainda mais com as situações que, de fato, nos trouxeram ganhos para aquele determinado município.
Minha aluna, meu aluno, eu agradeço você por ver esta videoaula. Mais uma vez, então, peço desculpas por eu não colocar na plataforma neste instante, é o coordenador que está cuidando disso, em razão do meu acesso ao sistema. Por favor, vejam esta videoaula para que vocês tenham uma introdução acerca desta disciplina. Tão logo, então, eu tenha resolvido essa situação de sistema, vocês acompanharão direto na sua plataforma Moodle. Meu muito obrigado e desejo a você um excelente dia, uma excelente noite e uma ótima semana.